Vamos lá. Na página 47, exercício 8, ele fala o seguinte: determine o polígono regular no qual a soma das medidas do ângulo interno mais a soma da medida dos ângulos externos é igual a 1980 graus. Ou seja, que polígono é esse? Ele me disse o quê? Que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é igual a 1980 graus. Para se achar a soma dos internos, você utiliza uma relação matemática. N menos 2 vezes 180. Os ângulos externos, a sua soma é um valor fixo. É sempre igual a 360. Então, ficaria o quê? N menos 2 vezes 180 mais 360 é igual a 1980. Existe um parênteses, eu monto uma equação do primeiro grau, né? Então, eu vou eliminar o parênteses. 180N menos 360 mais 360 é igual a 1980. Mais 360 e menos 360 a gente pode cancelar. Então, ficaria o quê? 180N igual a 1980. N igual a 1980 dividido por 180. N foi igual a 11. Um polígono de 11 lados, ele tem um nome. Um decágono. Um decágono quer dizer que ele tem 11 lados. Então, vejam que é só elaborar, trabalhar com as partes convencionais para você terminar as questões. Questão de número 9 agora. A número 9, ela fala o seguinte: determine a medida do ângulo externo, ou seja, eu quero o ângulo externo de um polígono regular cuja soma das medidas dos ângulos internos é 6.840. Então, reparem bem, eu quero saber qual é o ângulo externo de um polígono cuja soma dos seus ângulos internos é igual a 6.840. Bom, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho de valores. Eu conheço a soma dos ângulos internos. E a teoria fala o quê? Que SI é sempre igual a N menos 2 vezes 180. N eu não conheço, mas SI nós conhecemos 6.840. Vou fazer a troca. Então, ficaria N menos 2 vezes 180 igual a 6.840. O 180 está multiplicando. Correto? Ele poderia passar para o outro lado, de que forma? Dividindo. Então, N menos 2 é igual a 6.840 dividido por 180. Quando você fizer a divisão, você vai achar 38. Então, N menos 2 igual a 38. N igual a 38 mais 2, N igual a 40. Então, o polígono que tem 40 lados, olha aí o nome dele bonitinho, tetracontágono. Tetracontágono, polígono de 40 lados. Aí sim, se eu achei N, eu posso achar o ângulo externo, que a teoria fala o quê? Que um polígono regular, o seu ângulo externo é sempre igual a 360 graus dividido por N. Como N é 40, a fazer a divisão, eu acharia o quê? 9 graus. Ou seja, o ângulo externo desse polígono é 9 graus. Observe que, geralmente, tudo começa se achando o valor de N. N, você acha o ângulo externo, acha o ângulo interno, acha a soma dos internos, acha a diagonal que sai do vértice, a diagonal total, tudo através do valor de N. Então, vamos lá. Veja a seguir o passo a passo da construção do octógono regular. Descreva cada etapa desta construção e verifique se a sequência
de regras e procedimentos está de acordo com o algoritmo apresentado no fluxograma da página anterior. Então, repara o seguinte. Sua primeira figura aí, o que você observa nela? Tem uma circunferência de centro O. Isso é correto. Uma circunferência de centro O. Na segunda figura, foi feito o quê? Foi traçado um raio, O até A. O aqui quer dizer origem. Terceiro passo, olha bem, você vai definir quantos lados vai ter o seu polígono. No caso aqui, eu quero 8 lados. Então, N vai ser igual a 8. O quarto passo é você determinar o valor do ângulo central desse polígono. E como é que você acha o ângulo central? O ângulo central é sempre igual a 360 dividido por N. Como N aí é 8, então o ângulo central vai ser 45. Então, o que geralmente você faz? A partir do centro que você marcou da origem, você vai usar o transferidor e vai marcar de 45 a 45 graus. Você vai marcar tudo que tem 45 graus ao redor da sua circunferência. Então, tá aí, ó. Quinto passo. Olha bem. Constrói-se a partir de OA e com o auxílio do transferidor 8 ângulos centrais de vértice O, medindo cada um 45 graus. Ok? Então, você fez isso. A sexta figura. Os pontos de interseção dos lados dos 5 ângulos, dos 8 ângulos, mas dizendo, com a circunferência, são ligados de forma consecutiva. Você marcou, no caso, se você observar, você marcou vários ângulos de 45 graus. E traçou, no caso, os diâmetros em relação a esse ângulo. Você vai marcar vários pontos na circunferência. No caso, tem um ponto A, B, C, D, E, F, G e H. Tem vários pontos. Depois, o que você vai fazer com relação a isso? Você vai unir todos esses pontos. Vai ligar A até B, B até C, C até D, D até E até F, F até G, G até H e H até A. Você vai fazer isso. E a última figura, se você ver, ele apagou tudo. Ele apagou a origem, apagou as bordas, para que você enxergasse, visualizasse que figura você vai formar. E é assim mesmo que são feitos, geralmente, os polígonos. É assim mesmo. São os passos que você vai fazer qualquer polígono. Lógico, polígono, no caso, regular. Tá? Então, copie o espaço, por favor. E no número 2, ele só retratou o que foi feito no caso da número 1. Tá? Beleza. Na página agora 54, explore os seus conhecimentos, ele faz uma varredura de tudo de novo do capítulo 12. Ele fala o seguinte: determine o polígono convexo, quer dizer, qual o nome dele, sabendo que de um dos seus vértices partem 12 diagonais. Olha bem que interessante. Eu quero saber qual o polígono que de apenas um dos vértices partem 12 diagonais. Ou seja, meu trabalho aí é com a diagonal que sai do vértice. E o que eu mostrei a vocês já, diagonal que sai de um vértice é sempre igual a n menos 3. É uma fórmula. Eu quero achar o valor de n. Só que eu sei que esse polígono tem 12 diagonais que saem de um vértice só. Então, o que fazer? 12 igual a n menos 3. Vou passar o menos 3 para o outro lado. Então, n ficaria 12 mais 3. 12 mais 3 é 15. Então, n seria igual a 15. Ou seja, um polígono de 15 lados. É o pentadecágono. Tem 15 lados. Observem que foi bem rápido e bem simples. Questão de número 2. Fala o seguinte.
qual é o polígono convexo cujo número de lados é igual a 1/3 das diagonais? Olha bem, o número de lados para a gente é n. n é igual a d sobre 3, que 1/3 quer dizer o quê? Que é a quantidade de diagonais sobre 3. A d sobre 3. n é igual a d sobre 3. Se o 3 divide, ele passa multiplicando. Então, d é igual a 3n. Ou seja, qual é o polígono? Qual é o polígono? Que a diagonal é igual ao triplo de lados. O que fazer? Para se achar a diagonal, você usa uma fórmula. D igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Só que D é o triplo de n. Então, 3n, que é o valor de D, é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Se o 2 divide, passa multiplicando. Então, ficaria o que para a gente? N vezes n menos 3 é igual a 6n, porque o 2 está multiplicando. O n passa dividindo, como se fosse um monômio. N menos 3 é igual a 6n sobre n. Como n é o mesmo, foi cancelado. Então, me sobrou o quê? N menos 3 é igual a 6. N é igual a 6 mais 3. N é igual a 9, ou seja, n é ágono. No caso, n é ágono, as diagonais são iguais ao triplo do número de lados. Agora a questão de número 3, que é um pouco grande. Fala o seguinte: dados dois polígonos convexos, x e y. São dois polígonos convexos quaisquer. Sabe-se que y tem 4 lados a mais. Olha bem, y tem 4 lados a mais. Então, se x tem n lados, y vai ter o quê? N mais 4. São 4 lados a mais. E ele continua. E 30 diagonais a mais do que x. Ou seja, y, além de ter 4 lados a mais, tem 30 diagonais a mais. Ou seja, a diferença entre suas diagonais é igual a 30. Então, ó, dy menos dx é igual a 30. Fizemos uma questãozinha anterior semelhante a essa. Como y tem 4 lados a mais, então, no lugar de n, eu coloco n mais 4. Então, ó, n mais 4 vezes n mais 4 menos 3 sobre 2, que é a fórmulazinha da diagonal, menos n, que é o x, tem lado convencional, vezes n menos 3 sobre 2, é igual a 30. Repare que o 2 ele é o mesmo denominador, correto? Então, o que aconteceria nesse caso? Você poderia fazer o quê? N mais 4 vezes n mais 1 menos n, que multiplica n menos 3 sobre 2, é igual a 30. Poderia colocar um denominador só, que é o mesmo. E se 2 divide, passaria multiplicando. 2 vezes 30 é 60. E vou eliminar os parênteses. Quando você multiplicar n mais 4 vezes n mais 1, ficaria n ao quadrado mais n mais 4n mais 4 menos n ao quadrado mais 3n igual a 60. N ao quadrado menos n ao quadrado a gente pode cortar. São simétricos. Então ficaria o quê? 4n mais 1n, 5n. 5n mais 3n, que dá 8n, mais 4 é igual a 60. Ou seja, 8n é igual a 60 menos 4. 8n é igual a 56. N igual a 56 por 8
n vai ser igual a 7. Então, se eu acho n 7, eu vou achar os meus polígonos. Eu sei que x tem n lados. Então, x vai ter 7 lados. É um heptágono. Y tem 4 lados a mais. 7 mais 4 é 11. Ou seja, o y, então, é chamado um decágono, porque possui 11 lados. Questão de número 4. Fala o seguinte. Determina a medida do ângulo externo de um polígono regular que tem 8 diagonais que passam pelo centro. Cara, olha que interessante que nós vimos. Diagonal que passa pelo centro, correto? Nós vimos anteriormente o seguinte, que a diagonal que passa pelo centro tem duas situações. Quando a quantidade de lados é pares ou ímpar. Se for quantidade par, D é igual a N sobre 2. Se for ímpar, D é igual a 0. Ok? Só que nesse caso ele fala que tem 8 diagonais que passam pelo centro. Então eu já sei que esse polígono tem quantidade de lado par. O que fazer? D ou DC, diagonais do centro, é igual a N sobre 2. Como ele tem 8 diagonais que passam pelo centro, N sobre 2 é igual a 8. N é igual a 16. Ou seja, o meu polígono tem 16 lados. Agora eu vou para o ângulo externo. AE é igual a 360 sobre N, que é 16. E aí tem uma coisa muito importante. Na hora que você for fazer a divisão, 360 por 16, você vai ver que não vai dar uma divisão exata. Não dá. Então, qual o número que vezes 16 dá 360 ou menos? Dá 22. Daria 352. Sobraria 8. Como não é convencional colocar vírgula, o que acontece? Cada 1 grau é igual a 60 minutos. Então, 8 graus é igual ao quê? 480 minutos. Aí o que eu faço? 480 dividido por 16. Eu vou achar 30. Então, no caso, meu ângulo externo é 22 graus e 30 minutos.